Olá, caro aluno, saudações! Seja bem-vindo ao canal Professor Charles Camilo, Ciências Humanas ao alcance de todos. No vídeo de hoje de História Geral, nós iremos abordar o fato histórico conhecido como a Unificação Italiana, processo no qual foi responsável pela formação do Estado monárquico italiano em meados do século XIX. Tudo isso de maneira simples, objetiva e eficaz. Caneta e caderno na mão e partiu para a missão. Boa sorte e bons estudos. Durante a segunda metade do século XIX, a Península Itálica ela estava dividida em reinos, ducados e estados papais, que eram os territórios controlados pela Igreja Católica, ou seja, pelo Papa. Dentre os reinos, nós podemos mencionar os seguintes: Reino do Piemonte, Reino da Sardenha, Reino da Lombardia, Reino de Veneto e o Reino das Duas Sicílias. Dentre os ducados, nós podemos mencionar o Ducado de Régio, o Ducado da Toscana e o Ducado de Parma. Então, esses ducados, eles eram independentes, esses ducados e os reinos, só que, porém, esses ducados e reinos eles sofriam uma forte pressão, principalmente da França e da Áustria. Então, nesse contexto, como não havia unificação de leis, moeda, língua e sistema político, não existia ainda praticamente um país com o nome Itália e um poder político centralizado. Dentre as causas da unificação, tudo está relacionado justamente ao Congresso de Viena. O Congresso de Viena, que foi aquela reunião organizada pelas nações logo após a derrota de Napoleão Bonaparte, com o objetivo de reorganizar o mapa da Europa em decorrência das mudanças sofridas. E além de restabelecer as fronteiras dos reinos anteriores à Revolução Francesa, nós temos o combate às ideias liberais por meio do braço armado do Congresso de Viena, que foi a Santa Aliança, uma aliança militar formada pela Áustria, pela Prússia e pela Rússia. E o objetivo era tentar restabelecer o sistema absolutista no continente europeu. Só que, porém, as ideias iluministas, as ideias liberais, liberdade, igualdade e fraternidade, já haviam ultrapassado as fronteiras da França e penetrado dentro dos principais países do continente europeu. Partindo deste pressuposto, surge a atuação dos movimentos revolucionários, os movimentos que defendiam essas ideias liberais e o combate ao antigo regime, o combate ao autoritarismo por conta do absolutismo monárquico. Quando nós trabalhamos as causas da unificação, é importante nós compreendermos a situação do norte da Itália. Por quê? A região norte da Península Itálica, principalmente o reino do Piemonte, ele era muito mais desenvolvido do que o centro e o sul da Península Itálica. Tinha um grande interesse a nobreza deste reino, e principalmente a burguesia industrial, a ideia de unificação. Por quê? Com a unificação, iria aumentar o mercado consumidor e facilitar o comércio com a padronização de moeda, impostos e legislação. Ou seja, a origem do movimento de unificação está ligado ao norte da Itália, ao reino do Piemonte-Sardenha. Então, observando aqui, só que além dessa questão aqui do reino Piemonte-Sardenha, nós temos duas iniciativas de unificação. Então, o primeiro movimento foi idealizado por um líder revolucionário chamado Giuseppe Mazzini. O Giuseppe Mazzini ele criou uma organização conhecida como Jovem Itália, e os seus partidários eles defendiam a unificação territorial através da implantação de um sistema republicano de governo. Do outro lado, lá no reino do Piemonte-Sardenha, o conde Camilo Benso de Cavour, ele tem a ideia de unificar os territórios
sob a liderança de uma monarquia. Então, sob a liderança de Cavour, e esse projeto apoiado pelo reino de Piemonte e Sardenha, é estabelecido um movimento revolucionário conhecido como o Ressurgimento. Então, a partir daí, nós temos, né, justamente a política de combate. O que seria essa política de combate? Seriam as guerras de unificação. Então, as guerras de unificação, elas correspondem a um período que vai de 1849 a 1859. Então, durante esse processo, o reino, né, digamos, do Piemonte e Sardenha, eles tiveram grandes desafios, porque o Império Austro-Húngaro ele não queria ceder os reinos controlados por suas famílias. E em 1859, com o apoio dos movimentos populares liderados pelo Giuseppe Garibaldi, que era um seguidor das ideias de Mazzini, lá do Jovem Itália, e de tropas francesas, as tropas do Piemonte conseguiram, por meio da guerra contra, né, o Império Austro-Húngaro, a região do Reino da Lombardia. Então, a primeira vitória contra o Império Austro-Húngaro foi justamente a conquista do Reino da Lombardia. No ano seguinte, com o apoio dos movimentos populares, ocorreu, né, a anexação dos reinos de Parma, Modena, Romana e Toscana. E em 1860 nós temos também aqui a atuação dos Camisas Vermelhas, liderados por Giuseppe Garibaldi, que foi, né, responsável por unificar justamente a região da Sicília. Então, após, principalmente, né, com o apoio da França, a anexação desses territórios, em 1861 foi fundado o Reino da Itália. O Reino da Itália, ele foi, né, no caso, como foi o Reino do Piemonte que organizou o processo de unificação, a coroa foi entregue às mãos, né, do rei do Reino de Piemonte, que foi o Vítor Emanuel II. Então, o Vítor Emanuel II, ele declara-se rei da Itália e a partir daí continuam-se as guerras de unificação. Só que o apoio decisivo dentro das guerras de unificação foi de Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi, que era um líder revolucionário, veterano inclusive da Revolução Farroupilha aqui no Brasil, tanto, né, que depois da saída dele da Revolução Farroupilha, ele vai para a Itália participar das guerras de unificação. E dentro desse processo do conflito, em 1866, com o apoio da Prússia, eles conseguem unificar o Reino de Veneza, que até então era liderado pelos austríacos, e faltava, né, no caso, só uma região para ser anexada, que era a cidade de Roma. A cidade de Roma, ela era muito bem protegida. Primeiro, por ser a sede da Igreja Católica, porque na época não existia ainda o Estado do Vaticano. E quem protegia a cidade de Roma eram as tropas francesas. Só que, porém, com a Guerra Franco-Prussiana, essas tropas francesas elas foram realocadas e a cidade de Roma ela ficou desprotegida. Aproveitando esta falha de segurança, as tropas italianas conquistam a cidade, transformando a cidade de Roma na capital do Reino da Itália. Com a perda de vários territórios para o Reino da Itália, a Igreja Católica ela retira o seu apoio da monarquia. Tanto, né, que isso deu origem a um conflito entre o Reino da Itália e a Igreja Católica, Santa Sé, e esse conflito deu origem à chamada Questão Romana. Ou seja, a Questão Romana ela só foi resolvida em 1929 através do Tratado de Latrão. Então, esse Tratado de Latrão ele foi assinado em 1929 entre a Santa Sé e o ditador Benito Mussolini. A Igreja Católica ela reconhece o Estado da Itália em troca da criação do Estado do Vaticano e do recebimento de indenizações por perdas territoriais relativas à anexação das regiões católicas no processo de
unificação. E essa foi mais uma aula de História Geral daqui do canal Professor Charles Camilo, Ciências Humanas ao alcance de todos. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva e ajude neste projeto que visa a democratização do conhecimento, a democratização da educação.